Olá pessoal, bom dia. Vamos lá, né, para mais uma live. Faz tempo que a gente não comenta alguma coisa, mas antes de eu entrar aqui num assunto em que muitas pessoas desconhecem, até por questão de quando o Partido Comunista, né, PT, que fala que é Partido dos Trabalhadores, uma grande mentira, por quase 16 anos ficou no poder, então tirou alguns focos do que realmente foi essas pessoas no passado, né? Como Dilma Rousseff, José Dirceu, Genuíno e uma relação de pessoal aí. Antes de eu comentar desses guerrilheiros da época, nós sabemos aí, e outra, antes também de eu entrar no assunto, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, Família Militar do Brasil, e deixar seu like ou dislike aí nos nossos vídeos, tá? E faça seu comentário, isso é muito importante pra gente, ok? Queria falar aqui sobre a questão das reuniões que está tendo, na questão aí do Paulo Guedes com relação à reforma da Previdência. Nós vemos aí que o filho, né, de um bandido aí, que foi bandido, né, que foi também terrorista, guerrilheiro, falou um tanto de besteira lá, né? Eu até hoje eu não entendo como que essas pessoas conseguem chegar no poder, sabendo que o pai foi preso, corrupto. Então eu não entendo, me desculpe falar, mas os eleitores dessa corja não são brasileiros, não amam a pátria, não amam o Brasil que eles residem aqui e moram, trabalham, porque vira e mexe está colocando esses mesmos pessoal aí no poder, né? Como a Gleisi Hoffmann, e segue relação, que se eu falar o nome aqui, nós vamos estender. Tá? Como também aquele outro safado que foi reeleito, aquele deputado que foi pego com dinheiro na cueca, sem vergonha, tá? Dando uma de moralista esse dia lá no Congresso, falando aquele monte de besteira, achando que ele é moralista, mas é um patife, entendeu? E dando uma de moralista, gente. É um absurdo. Eu tava vendo um vídeo dele lá, e ele debatendo, falando que foi eleito pelo povo, e é um sem vergonha, um safado. Tá? São o que está acontecendo na atual conjuntura. Não poderia deixar de falar com relação ao STF, né? Que é outro pessoalzinho também que está só fazendo caca, né? E a resposta foi dada, viu? A vocês aí, ministro do STF. A resposta foi dada ontem pela grande movimentação que teve na Avenida Paulista de São Paulo e em todo o país. Tá? Para vocês entenderem que nós não estamos dormindo. Vocês estão batendo na tecla com relação à prisão de segunda instância para liberar o Lula, aquele safado sem vergonha, corrupto, que tem que apodrecer na cadeia. E vocês têm um rabo preso, não só com ele, tá? Com o José Dirceu e outras figurinhas carimbadas aí que estão envolvidas em corrupção. Pessoal, eu quero trazer aqui uma matéria, tá? De um advogado, tá? Isso aqui ele fala porque ele viveu isso na pele, ou seja, teve seu pai, né, na época aí, assassinado, sequestrado, torturado, tá? Pela então a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que quase ficou no poder 8 anos. O advogado Alexandre Rude Castilho, OAB São Paulo, sob a inscrição de 162859, revelou como seu pai foi sequestrado e torturado pela ex-terrorista Dilma Rousseff. Pessoal, ele fala aqui logo no comecinho, ó, meu pai foi sequestrado e torturado por Dilma Rousseff.
Aí eu vou mostrar uma carinha aqui pra vocês que vocês já devem ter visto na rede social. Olha que belezinha. Olha a carinha da figura. Entendeu? Olha só a carinha da figurinha carimbada. Essa mulher foi presidente por quase 8 anos. E sabe quem colocou essa presidente lá? Foi os brasileiros. Tá bom? Vamos lá. Tô mostrando aqui. Aí vem aqui a matéria, pessoal. Vem aqui o advogado falando, né? Ele colocando aqui, ó. Ela nunca lutou contra uma ditadura. Ela queria que fosse a ditadura dela. Aquela que mata todo e qualquer direito individual do cidadão. Ela mente quando afirmou que não praticou crimes de sangue. Sequestrou, roubou, isso é fato, viu? Tá? Matou. Só que, quando foi se comemorar lá o dia 31 de março, na questão da questão lá de 1964, quando teve lá o exército intervindo para que os comunistas não assumissem o poder, que eles falam que foi golpe e não foi golpe, que se nós estivéssemos hoje num regime comunista, nós estaríamos ferrados, né, como um país aí da Venezuela e outros que seguem esse regime. Então, houve aquele monte de manifestação, pessoas contra, porque essas pessoas estão claramente cauterizadas, estão esquecendo a história, como estão esquecendo o hino nacional brasileiro, que é o hino da nossa pátria. Vamos lá. Sequestrado pela senhora, nem cabe chamar de senhora não, essa bandida, sequestrado pela bandida, né, ex-presidente da República Dilma Rousseff e os seus companheiros de terrorismo. Ele ainda teve o seu veículo roubado pela gangue da, então, presidente, né, Dilma, que posteriormente foi usada para o roubo de dinamite de uma pedreira. Logo em seguida, essa dinamite servindo para o ataque com o carro-bomba no QG do 2º Exército de São Paulo, resultando na morte de um jovem chamado Mário Cosel Filho. Isso aí é história, viu? Aliás, os comunistas, aí, os que apoiam aí, os trapos vermelhos, devia ler sobre isso aí, devia se inteirar desses fatos aí. Que prestava serviço militar obrigatório com os seus 18 anos de vida. Tinha apenas 18 anos de vida na época. A família desse rapaz devia pedir uma indenização vitalícia para essa vagabunda aí, para essa terrorista safada. A senhora ex-presidente, né? Não vamos nem chamar de senhora, pessoal. Essa pilantra, essa bandida aí e sua gangue nunca lutaram pela democracia. Lutavam para implantar a ditadura do proletariado, conforme ela mesma afirmava na época. Ela nunca lutou contra uma ditadura, ela queria que fosse a ditadura dela, ok? Aquela honradez e pureza da presidente da República, nada a ver. Reafirmo, ela sequestrou, torturou, roubou e matou. Podem ler na página 16 do primeiro caderno Jornal do Brasil, de quinta-feira, da data do dia 27 de junho de 1968. Eu era recém-nascido nessa época, viu? Eu tinha nascido, eu estava com poucos dias, meses, aliás, que eu nasci. Eu sou de 12 de abril de 68, então nessa época eu estava com poucos meses, tá? Esse Jornal do Brasil, na data de quinta-feira, do dia 27 de junho de 1968, onde cita o assassinato e o nome do meu pai como um dos donos dos veículos usados no atentado do QG do 2º Exército em São Paulo. Tá? Isso aqui é o nosso ilustre advogado falando do seu pai, que teve a vida ceifada e foi torturada por esses pilantras, esses terroristas aí, que hoje está aí na mídia e se fazem de vítima. Agradeço aos milhares, não imaginava que isso aconteceria, de mensagens de apoio, pedidos de compartilhamento e de amizades que recebi nesses dias, em especial ao colega Emanuel Fonseca pelo resgate do documento histórico. Ainda bem que nós temos documento histórico que comprovam as falcatruas e as pilantragens dessas corjas. Assassinato é o nome do meu pai como um dos donos dos veículos usados no atentado no QG do 2º Exército de São Paulo. Ok? Então, pessoal, tá aqui essa matéria que eu queria trazer. Isso que foi resgatado aí, né, de histórias e histórias de muitos anos, tá? Eu vou mostrar aqui parte
do Jornal do Brasil na época, para vocês entenderem do que a gente está falando. Certinho? Olha aqui, ó. Aqui está uma parte do documento, tá? Da história de quem foi a Dilma Rousseff, de quem foi esses vagabundos que defende o comunismo, que defende aí as ideologias de gênero, um monte de coisas erradas, que lutam para voltarem ao poder, porque eles ficaram aí quase 16 anos, tá? Graças a Deus que o povo acordou. Só que infelizmente nós ainda temos algumas mentes cauterizadas nesse país que ainda estão reelegendo esses lixos, né? Como o filho do então José Dirceu, que foi um pilantra safado do governo Lula, né? Nós temos um outro deputado safado que foi eleito aí, na época foi pego com um monte de dinheiro na cueca, sem vergonha, safado, tá? Que agora tá querendo pagar de moralista. Pessoal, então é isso aí, ok? Um bom dia a todos aí.